E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao tutorial de como configurar o seu kit streamer, adquirido aqui com a gente na TG Arts Design, tranquilo? Ou até mesmo você que tem as suas overlays próprias e está com dificuldade para configurar, sinta-se à vontade. Este tutorial aqui ele serve para qualquer pacote adquirido com a gente, seja o kit streamer Complete, Premiere, Premiere 2, Premiere Plus ou até mesmo o Griff. Tranquilo? A configuração é basicamente a mesma. Difere se você tiver adquirido com a gente um kit estático, você só vai desconsiderar que aqui a gente vai trabalhar com os kits animados, tá bom? Mas a instalação é basicamente a mesma coisa, tá bom? Estou aqui direto da overlay de Just Chatting afanada do nosso amigo Mr. Brad, que tá aqui do lado. Brian, um abraço para você, Brian. Muito obrigado por ter adquirido o kit streamer Premiere Plus aqui com a gente. Agora eu vou mudar dessa tela, eu vou colocar a tela aqui que grava o monitor do meu computador. E, enfim, vamos começar a configuração. E esse tutorial ele é válido para o Streamlabs, tá bom? Estou aqui há uns 3 minutos fazendo a introdução, me esqueci de dizer o nome do programa, tá bom? Que o Streamlabs ele está aqui, programa totalmente cru, e ele é o que eu sempre recomendo para o pessoal que não sabe ou está começando agora no mundo de lives, porque ele é super simples e intuitivo de você fazer a configuração, você fazendo passo a passo, você vai conseguir configurar a sua live sem mais problemas, tá bom? Vai morrer um tempinho aí para você conseguir fazer toda essa configuração, mas não tem segredo, tá bom? Antes de tudo, o que você vai precisar? Você vai precisar de entrar em streamlabs.com/dashboard. A gente vai precisar fazer algumas configurações que vai necessitar disso daqui, tá? Obviamente, ter logado a sua conta aqui no Streamlabs Desktop, assim que você entra, ele pede para linkar a sua conta com a Twitch, YouTube, Facebook, ele vai te redirecionar para basicamente para um botão aqui no navegador, você clica qualquer sua plataforma, enfim, tá matada a cobra, tá joia? Assim que você receber o kit streamer, você vai receber nesse formato aqui, que é no formato RAR, tá bom? Caso você não saiba o que é um formato RAR, é só você vir aqui no Google, digite download WinRAR, caso você não tenha instalado o WinRAR no seu computador, acho difícil, tá? Sei que pode parecer meio irônico, o pessoal 2022 tá falando de baixar o WinRAR, mas tem pessoas que nunca precisaram usar o WinRAR, você pode ser uma delas, tá bom? Clica aqui em baixar, depois que você retornar a pasta aqui, aperte com o botão direito e extrair arquivos, tá bom? Daí ele irá dar as pastas relativas ao seu pacote, tá bom? Dependendo do seu pacote, ele pode ter mais pastas ou menos pastas, tá bom? Depende do que a gente negociou no atendimento, tá bom? Enfim, vamos configurar a configuração que eu já... Enfim, vamos iniciar a configuração que eu já estou falando demais, tá bom? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado uma timeline para caso você... Putz, eu quero saber como é que configura a transição, eu quero saber um item específico, você vai direto no item para eu não tomar muito do seu tempo, tá bom? Só não vai esquecer de deixar o like aí e seguir a gente nas redes sociais que eu agradeço muito. Então vamos começar. Deixa eu abrir aqui a nossa plataforma. Basicamente como é que funciona aqui dentro do Streamlabs? A gente tem cenas e a gente tem as fontes dentro das cenas. Então, para cada momento da sua live você tem que ter uma cena, tá? Obviamente, sendo a principal a cena de jogo ou a cena de react, que seja. Depende muito do seu conteúdo, tá? A gente vai usar aqui de base, assim como eu falei para vocês, o kit do nosso amigo Brian, tá? Ele faz lives lá na Twitch, então eu vou usar ele de referência. Eu já estou usando a facecam dele, mas fique tranquilo que a gente vai ensinar passo a passo para você. Então vamos lá, vamos começar aqui com os animados. Deixa só eu copiar o URL aqui do Windows. Enfim, vamos começar lá. Cliquem aqui em adicionar uma nova cena no canto inferior esquerdo. Vamos colocar... início de live. Feito, que é uma das principais animações que a gente fez para o seu pacote. Deixa eu subir um pouquinho isso daqui. Aí. Vamos lá, assim que você criou a cena início de live, aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Se eu puder dar uma dica, que você organize por setores todos os tópicos da sua live, tá? Pra não ficar uma bagunça. Na hora de, por exemplo, você tá na sua live putz, quero mudar pra cena de in-game. Aí você não sabe qual cena que é, porque vai estar aí nova cena 1, 2, 3, enfim, pode ser que fique uma bagunça. Então, nomeie sempre o nome da cena da sua live. Assim que você criou a cena início de live, a gente vai vir aqui agora em fontes, clique aqui, Media File. E daí ele dá aqui todos os formatos compatíveis com o Streamlabs, tá bom? O OBS também é bem parecido com isso daqui, então tá tranquilo. Vamos colocar aqui início, ou nomeie do nome que você achar melhor, ele vai abrir essa tela aqui, configurações para Media File. Daí você vai até a pasta animados, ou a pasta que contenha o início de live, se o seu kit for estático, mas aqui a gente vai trabalhar com o animado, mas enfim, já expliquei isso daí no começo do vídeo. E vamos selecionar aqui Inicia.
Ele já adicionou a fonte, a animação que a gente desenvolveu para o Brian. Vamos clicar aqui e sempre marquem aqui a caixa loop, tá? Porque a gente desenvolve as animações de um jeito que ela termine e comece com uma transição bem fluida, igual eu vou deixar acontecer aqui agora para vocês terem uma ideia, para que a pessoa que esteja expectando ela não perceba, para não ficar aquele corte seco, sabe? Tipo, por exemplo, chegar uma animação até o final ela já cortar para o começo, tá bom? Isso vai ser importante na hora da transição também, eu vou explicar para vocês. E tá configurado, tá bom? Obviamente a gente vai ter aprovado com você brevemente como será o esquema de animação, então você já aprovou, então tá aqui, início de live, tá matado a cobra, tá bom? Vamos agora para a segunda parte. E lembrando que os timers também de retorno instantes e final de live você vai fazer exatamente desse mesmo jeito, tá bom? A única diferença é que você vai criar, diferença não, você vai criar aqui a cena com outro nome, tá bom? Flertando com aquilo que eu comentei com você, para que você organize aí a sua live por setores, tá bom? Agora vamos para o timer de in-game, tá bom? Timer de in-game ou React. Então, o mesmo esquema, vamos clicar aqui em adicionar nova cena, vou colocar aqui, renomear como in-game, e daí ele vai sumir a imagem da tela, porque enfim, a gente trocou de cena, tá? Se a gente clicar, ele volta para a cena anterior. Vamos aqui agora em fonte, media file, adicionar fonte. Daí ele vai entender que você quer substituir uma fonte já existente, tá bom? Mas vocês marquem essa caixinha aqui, adicionar nova fonte. Vamos renomear também in-game. Adicionar fonte. Mesmo esquema, vamos vir aqui, in-game, e marcar a caixinha loop, tá bom? Esse daqui é uma overlay muito parecida com o que eu estava usando no começo da live, tá? Então, tá aqui configurada, e agora o que a gente precisa adicionar aqui? Tanto essa overlay de in-game quanto de chatting, elas são muito parecidas, tá bom? Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o ensinamento anterior, tá? A gente vai usar essa daqui de base, mas para você fazer a overlay de Just Chatting é o mesmo passo, tá? Você já deve ter entendido isso. E agora o que a gente quer fazer? Agora eu quero colocar a minha Facecam, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em fonte, adicionar. Daí ele vai ter a caixinha aqui, dispositivo de captura de vídeo, tá? Na hora que você colocar adicionar fonte, deixa eu colocar aqui só para exibir para vocês. Ele não vai achar a minha webcam porque eu já estou usando ela para gravar o vídeo do outro programa, tá bom? Então, por isso a gente não vai ter visualização aqui, mas eu me precavi. Eu vou colocar uma imagem minha só para a gente ter como referência, tá bom? Tá aqui, tá o homem tomando aquele cafezinho porque ninguém é de ferro. E daí o que vai fazer? Imaginem que essa imagem minha aqui é a sua facecam, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente basicamente vai arrastar ela para baixo da overlay, tá bom? É bem parecido com o programa de edição de vídeo. Se você já tiver tido algum tipo de experiência, é bem parecido, tá bom? Então aqui, ó, imagina que essa daqui é a facecam, a sua facecam que você acabou de adicionar. E agora aí você tem duas opções. Ou você pode colocar nessa tela aqui a captura do jogo, que você vai streamar em questão, seja um CSGO ou League of Legends, que seja. Muito obrigado, Telegram. E como é que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em fontes. E daí ele tem algumas opções aqui. Ela tem captura de jogo, captura de janela, para você capturar uma janela em específica. Ele tem aqui também captura de tela, para fazer igual eu estou fazendo aqui, ele capturar a tela inteira. Eu vou colocar a captura de jogo. Daí ele vai dar aqui como Game Capture. Não vai aparecer nenhum jogo, porque não tem nenhum jogo aberto, tá bom? Mas é basicamente isso e já está configurado, tá? Então a gente arrasta de novo lá para baixo. Diminui aqui a imagem, depois de ter arrastado ele para trás. E está configurado também, tá? Então sempre que você estiver dentro do jogo, ele vai mostrar dentro dessa tela, tá? E aí, como eu disse, essa tela ela pode ser usada para diversas coisas, para você fazer um react ou, por exemplo, você está buscando uma partida no Warzone, você está no lobby onde fica basicamente mostrando os personagens, ou você quer ter uma interação maior com o seu público, então essa aqui é a tela que eu recomendaria, tá? Eu não recomendo ela para você streamar e jogar o jogo de fato, tá? Porque como você pode ver, ele fica muita informação na tela. Então, por exemplo, jogos como League of Legends, já é muita coisa acontecendo, então a pessoa ela tem que digerir o LoL mais as informações da overlay, tá bom? Que dependendo do pacote pode ter muito mais efeitos, tá? Isso daí vai de acordo com a preferência do cliente. Tá configurado aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o chat. Tá vendo esse espaço aqui no canto inferior esquerdo que ele não tem informação alguma? Ali a gente deixa reservado especificamente para você colocar o chat da sua live, tá? Então vamos aqui novamente em fontes, adicionar, vem aqui já em widgets, que ele fica mais fácil, caixa de chat. Vamos colocar aqui também caixa de chat. E clique em feito. Tá bom? Porque esse chat aqui ele é bem simples, não tem muito mistério. Você pode ver que ele não vai ter informação nenhuma, obviamente não estou em live e não tem ninguém interagindo com a stream. Mas eu vou reajustá-lo aqui
para ele ficar bonitinho. Você pode vir aqui no canto inferior direito, clicar nessa setinha que está apontando para a esquerda. Daí ele vai assim, basicamente para simular mais ou menos como é que seria uma transmissão. Então vamos vir aqui, vamos colocar TG Arts, olá. E daí a partir disso daqui, ó, deixa eu enviar diversas imagens para eu ter mais ou menos, imagens não, diversas mensagens para eu ter uma referência da onde até que vai o chat, tá bom? Eu deixo só eu alinhar ele aqui ao canto, tá bom? E daí tá configurado também. Eu não vou me alongar muito no chat, porque aqui você também tem algumas configurações, você pode mudar algumas cores, como a cor de fundo. Peraí, deixa eu mudar aqui. Se você vir aqui em fonte, você consegue mudar também a cor do texto, tá? Que ele demora um pouquinho para atualizar, mas, olha lá, viu que ele já mudou a cor do texto. Então vai de acordo com a sua live e com o overlay que a gente criou para você. Por exemplo, eu coloquei um verde limão ali, ele ficou de baixa visualização. Então nessa string aqui eu recomendaria um branco. E o nome da... Não, a cor branca. E o nome do espectador eu deixaria também, talvez o amarelo, porque destaca legal no fundo roxo ou rosa, tá bom? Tá configurado, vamos para a próxima parte. Bom, pessoal, e aqui agora a gente vai configurar o rótulo de transmissão. Tá vendo aqui no canto superior direito que a gente tem as informações de último sub, último seguidor? A gente vai colocar a informação ali acima da overlay, tá? Aqui eu só precisei fazer uma pequena mudança, eu precisei de mudar de conta, porque essa conta que a gente estava configurando, a TGS Design, ela não tem, ela até tem um seguidor que eu mesmo me segui, só que ele demora para aparecer aqui no mini feed, tá? Ainda mais se eu não tô com live aberta, e é um canal novo, ele demora para fazer essa integração. Mas sempre que alguma pessoa te seguir, der um sub, ele vai te notificar aqui até para te ajudar durante a live, tá? Então eu só fiz essa troca para eu ter informação para jogar ali em cima, para não ficar uma coisa vaga. Tá? Mas enfim, o rótulo de transmissão agora é para a gente configurar. A gente vem aqui em fontes, adicionar, ele vai estar bem aqui em cima nos essenciais, que é o rótulo de transmissão, tá? Rótulo de transmissão. Deixa eu adicionar a fonte. Bom, daí eu vou colocar o último seguidor, pra gente não se embananar aqui, tá? Deixa eu jogar para esse lado porque minha face canta desse. E daí aqui é basicamente um tipo de rótulo, tá? Que a gente consegue colocar. Ele vai estar todo em inglês, então a gente quer informação de seguidor, a gente vai pesquisar por follower, tá? Então daí a gente vai ter aqui o Most Recent Follower. Caso a gente quisesse colocar a informação de sub, Most Recent Subscriber, tá? E aí o que a gente colocaria ali em cima. Eu não vou colocar sub porque nessa minha conta eu não tenho inscritos na Twitch, tá? Então eu vou trabalhar com o follower mesmo, que é basicamente a mesma coisa. Assim que eu clicar, ele vai puxar o último seguidor. E a gente tem a informação aqui embaixo. Deixa eu subir. Tá aqui, o Shinobi BR foi o último que seguiu a minha live lá na Twitch. E, enfim, aí a gente tem algumas configurações aqui por menores. Tá? A gente consegue alterar a cor. Mas para esse kit na ocasião, eu recomendo mesmo o branco, porque ele vai destacar ali dentro da caixa rosa, tá? Então vamos clicar aqui em feito. Eu vou basicamente arrastar ele para cá, para seguidor. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou deixar ele pequenininho, porque eu recomendo deixar ele pequenininho, porque depende muito do nome da pessoa, tá? Então se a pessoa tiver um nick muito grande, ele vai exceder aqui no canto, tá? Então eu recomendo que você deixe pequenininho, tá ali, já tá funcionando. Você fará a mesma configuração para o último sub e para adicionar ali em cima na caixa, tá bom? Então basicamente é isso, essa tela aqui está totalmente configurada. E agora eu vou ensinar vocês como é que configura a transição de cena, tá bom? É bem simples também, mas tem um esqueminha que é importante vocês ficarem de olho, tá? Então eu tenho aqui a tela de in-game configurada, vamos vir aqui em início de live, ele trocou, você viu que ele fez uma troca seca, e daí por isso também no pacote já tem uma transição de cena que é para a live conversar entre ela mesma a todo o instante, tá? E como é que faz pra gente configurar a transição de cena? O que a gente vai fazer? A gente vai vir, ele tem essa setinha aqui, ó, para direita, editar transições de cena. Vamos clicar nela. E daí ele vai ter aqui a transição global, a gente pode editar ela. E aqui está o pulo do gato para a gente conseguir adicionar uma transição personalizada. Clicando aqui nesse lápis e vindo aqui em tipo, a gente tem aqui várias opções, tá bom? E daí vai de acordo com a sua live. Por exemplo, você pode vir aqui e colocar Smile C, ele vai fazer uma transição de tela que eu acho até bem legal, ele é bem suave também. Que ele vai basicamente tirar a opacidade da imagem e mostrar a outra tela, tá bom? Mas como não é isso que a gente quer, você também pode testar as outras transições. Vamos vir aqui em Stinger, que é a transição personalizada, tá bom? E daí a gente tem aqui em arquivo de vídeo, e dentro da pasta animados vai estar a transição de cena. Então vamos clicar nela. E aí entra o ponto importante. Ele tem aqui o ponto de transição. Basicamente, o que seria o ponto de transição? É o delay que a sua imagem principal terá para aparecer
perante a transição. Então, deixa eu fazer um efeito. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês, por exemplo. A gente tem aqui o celular, tá bom? Tem o celular que é a sua tela de stream. E aí vem a transição de cena. Eu tenho que mandar um delay aqui na configuração do Streamlabs para que a transição mude e depois ela saia, tá bom? Vocês vão entender agora, porque eu não vou fazer a configuração, vocês vão entender agora o que eu tô falando. Eu só vou fazer a configuração e vou clicar aqui em feito para vocês entenderem o que eu tô dizendo. E eu vou agora fazer a transição de cena. Você viu que ele ficou bugado? Ó, deixa eu colocar aqui uma cena, simplesmente uma cena sem nada. Tá vendo que assim que eu clico em in-game, ele já aparece a cena e depois da transição de cena, o que a gente tem que fazer? Vamos voltar aqui, clicar em editar, e a gente tem que dar um delay para a cena de trás aparecer após a transição de cena ser concluída. Vocês vão entender agora. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1500. Vamos colocar aqui 1500 de ponto de transição. Feito. Agora, quando eu der a transição de cena, ele vai acontecer o efeito e daí sim eu venho para a cena em exato, tá bom? Isso varia de transição de cena para transição de cena, tá bom? Varia muito do que a gente vai apresentar para você no pacote. Então, por exemplo, se for uma transição de cena bem rápida, esse número teria que ser menor, tá bom? Porque senão dá a transição de cena, aí a transição de cena sai e daí ele vai trocar a imagem. Então, como não é isso que a gente quer, eu vou clicar aqui naquela cena que eu queria rapidinho, ó. Ele aparece a animação e daí ele troca pra cena. Então, espero que tenha ficado didático, só para você entender um pouco da estrutura do programa, tá bom? Bom, agora temos... Eu vou aproveitar essa cena aqui, vou renomear e vou colocar a cena como cena principal, tá? Porque vai ser essa cena aqui que a gente vai configurar basicamente como você vai usar 100% da live, tá? Então, vamos vir aqui em fontes, adicionar. É a cena, que é basicamente a cena que irá ficar a sua facecam, tá bom? A sua facecam e os alertas pingando na tela, tá? Então, como é que a gente adiciona a facecam? Vamos vir aqui em Media File, o mesmo esquema que a gente estava fazendo lá no Just Chat, adicionar uma nova fonte. Deixa eu renomear aqui como facecam. Adicionar fonte, arquivo local. Vamos vir aqui na pasta animados e tem aqui a facecam para você, animada. Não se esqueçam de marcar em loop. Essa aqui é a mesma facecam que eu estou usando aqui no canto da tela, então pode ser que dê um Inception aí, tá? Deixa eu vou adicionar aquela minha imagem que já tá aqui, rapidinha, pra gente ter mais ou menos um parâmetro de comparação, porque eu não consigo colocar a minha webcam porque eu estou usando ela no OBS. Deixa eu colocar aqui, só dar uma linha, fingir que eu vou alinhar aqui, então tá bom. Vamos adicionar aqui novamente. E daqui está adicionada a nossa facecam, tá? Eu vou deixar ela grande só para a gente ilustrar. Aí o que você vai fazer? Você pode vir aqui e colocar a captura de jogo, tá? Do jogo em específico que você está usando. E aqui ele está puxando aquela captura de jogo que eu já tenho, tá? Porque ele otimiza para não ter que fazer de novo o mesmo processo. Então, por exemplo, você tem um CSGO setado para essa captura de jogo. E aí você tem uma tela que você usa para jogar Elden Ring, exemplo. Aí você pode ter duas capturas de tela e ele vai sempre perguntar para você qual que você quer usar. Então, de repente, é legal até você renomear essa daqui como, exemplo, CSGO, tá? Para você sempre saber qual tela que você está usando. Se você... Enfim, mas basicamente você configura isso aqui uma, duas vezes. Tipo assim, você vai fazer essa primeira configuração ou faz a live. Aí na sua segunda live você, putz, eu acho que posso mudar isso, isso, aquilo. E aí depois fica tudo configurado, que a ideia é você não ficar mexendo nisso, sabe? Sempre você deixar configurado, abrir a live e interagir com a galera. Então a gente tem o jogo de fundo, a gente tem a facecam e agora a gente vai colocar os alert box, tá bom? E como é que funciona os alert boxes? Eles não são configuráveis aqui, por isso que eu falei para vocês que vocês precisam estar logados naquela página de dashboard que eu comentei no início do vídeo, que é essa daqui. Nessa página de dashboard, a gente vai vir aqui em caixa de alerta. E aí, enfim, como é que a gente faz para configurar? Vamos vir aqui em adicionar. Vamos vir aqui em adicionar fonte, vem aqui em widgets. E a gente tem aqui o primeiro, que é a caixa de alerta, tá? Então vamos deixar aqui caixa de alerta. E daí você pode configurar o que você quer que apareça nesse alerta, tá? Normalmente você deixa todos eles ligados. Porque aí você só precisa colocar uma caixa de alerta só, senão você teria que configurar várias caixas de alerta para aparecer em diversos locais da tela, não é o que eu recomendo, tá bom? Então vamos clicar aqui, e daí ele não vai dar visualização nenhuma, porque alguém precisa de interagir com o chat, tá? E agora aqui, dentro da plataforma do Streamlabs, tá? A dashboard, a gente está aqui na aba de
Caixa de alerta, a gente tem uma lista aqui com todos os alertas, só explicar para você, é muito fácil de fazer, só que a parte chata é que você precisa de configurar um a um, tá? Porque para cada alerta é um arquivo em específico, tá? Um formato, na verdade um arquivo de vídeo específico. A gente manda em .webm, que seria tipo um PNG, só que de imagem, de vídeo, na verdade. Mas enfim, só explicando esses detalhes técnicos para vocês, a gente tem aqui no nosso Streamlabs, aonde vai aparecer o alerta, e aí você pode selecionar onde você quiser, dentro da sua overlay de jogos, tá? Eu vou deixar aqui no centro para a gente ter uma noção. Antes de tudo, aqui em layout, vocês cliquem nesse layout aqui do meio, tá? Que é para o texto cair bem no meio do alerta, senão ele vai ficar para baixo, enfim, não vai encaixar. Aqui a gente tem algumas configurações pormenores, mas não é aqui que interessa pra gente, tá? A gente vai ir aqui em imagem e select imagem. Na verdade, a gente vai upar um vídeo. A gente consegue arrastar. Aí na pasta do seu kit, você regresse uma vez e tem aqui a pasta alert box. A gente manda tudo organizadinho. Vamos colocar aqui donate e vamos arrastar para caixa da dashboard, tá? E não se esqueçam de selecionar ele. Assim que a gente seleciona, a gente acabou de selecionar aqui no meio, vamos vir aqui também em configurações de fonte. Eu sempre recomendo para vocês aqui na dashboard que use a fonte Bebas-Neue. Por quê? Porque ela é uma fonte, como eu posso dizer, de caixa alta e ela é bem comprimida. Então, se o nome da pessoa que está te assistindo e interagiu com o chat for muito grande, ele consegue... essa fonte ela consegue encaixar exatamente onde é que é o alert box, tá bom? Então eu sempre recomendo isso. Deixa eu só dar uma diminuidinha no tamanho da fonte aqui. Eu acho que desse jeito tá ótimo. Deixa eu ver se já não tem mais nada aqui. E aqui tem algumas configurações pormenores, tá bom? Duração do alerta, o delay que você quer que atrase até que apareça o alert box, mas eu sempre recomendo você deixar essas configurações mais ou menos no padrão, porque a gente já manda ele certinho para você basicamente ter o mínimo de trabalho aqui, tá? Mas enfim, vamos salvar as configurações. Deixa eu só dar um Alt Tab para já ficar no esquema, para a gente conseguir acompanhar a animação do alert box, tá? Então vamos vir aqui em testar doação. Na hora que eu volto, tá lá, tá dentro, tá configurado o seu alert box, e na hora que qualquer enfim, viewer do seu chat interagir e mandar uma donate já está configurada, tá? Mas, por exemplo, se você não configurar aqui, aquela parte chata que eu falei para você, se você não configurar aqui um a um, na hora que você vir aqui em testar a inscrição, ele vai ficar o alerta padrão da Twitch, tá bom? Então, se eu vir aqui testar o seguidor, ele fica o alerta padrão da Twitch. Então, você tem que fazer esse processo manualmente, alerta por alerta, tá bom? Passado isso, deixa eu retornar aqui em doações. Ele tem umas configurações legais. Caso você tenha alguma gíria, algum jeito que você chame os seus viewers, você pode vir aqui em modelo de mensagem, né? Daí ele vai ter esses em parênteses aqui vocês não mexam, tá bom? Mas, por exemplo, o modelo padrão ele vai sempre falar: João doou... aqui tá em inglês, tá? Mas João donated $5, exemplo. Mas você pode mudar esse texto aqui. Então, vamos dizer assim, num linguajar popular, vamos lá. Vai estar o nome, João fortaleceu com... E daí ele vai aparecer o valor lá na Letbox, tá bom? Isso aqui é só uma dica, mas caso você queira, é um recurso também que você pode usar. Então, vamos vir aqui em testar a doação e tá lá, ó. Tá lá. João fortaleceu com $78, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. A live stream está configurada, tá bom? Agora você precisa fazer passo a passo. A parte mais chatinha é realmente a parte dos alertas, que você tem que fazer um por um, mas enfim, não tem jeito, tem que ter o trabalho. Enfim, já está tudo configurado aqui com transição, com alert box pipocando. Deixa eu fazer aqui mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado para você que acompanha até agora. O tutorial ficou um pouco grande, mas eu precisava ser o mais didático possível para sanar o máximo de dúvida de pessoas que tem, né, na hora de fazer a configuração. Muitas pessoas compram o pacote com a gente, nunca abriu nenhuma live, então o tutorial precisava ser um pouquinho grande, tá bom? Então, muito obrigado para você que assistiu até agora. Não se esqueça de se inscrever, seguir a gente nas mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, e se tiver alguma dúvida é só chamar a gente no WhatsApp que a gente ajuda no possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!